Meus irmãos, bom dia a todos vocês. Recebam meus cumprimentos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Vamos falar com Deus. Senhor, nós te agradecemos pelas ofertas, pela possibilidade que tu nos deste de te servir com parte dos recursos que te pertencem. Ajuda-nos a compreender este serviço, compreender esta forma de culto e compreender a bênção que é participar de uma igreja, participar de uma comunhão que é do teu Santo Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, sim. As crianças do departamento infantil saem agora, né? Obrigado, Soniel. Bom, antes de tudo mais, as nossas mamães aí recebam os meus parabéns pelo dia de vocês. Louvado seja Deus por isso. Os nossos boletins voltaram a ser impressos. Desde a semana passada, nós fomos aos poucos ficando mais independentes do recurso eletrônico, né? E voltamos à impressão dos boletins. Quando nós paramos a impressão dos boletins em março de 2020, nós começamos a fazer uma série de textos sobre a doutrina do Espírito Santo. Tínhamos feito, eu acredito que 4 textos. Eu imaginei que não seria bom retomar de onde parei, por conta da distância, e imaginei que uma retomada desde o primeiro texto faria bem aos irmãos, para que nós pudéssemos seguir uma sequência. Então, assim foi feito. Nós vamos repetir os 4 primeiros textos que foram colocados nos boletins de março de 2000 até março de 2020, e depois vamos seguir em frente, tratando dessa doutrina da pessoa bendita do Espírito Santo. Vocês percebem que tudo vai acontecer em pequenas porções, tem que caber no espaço do nosso boletim. Esse boletim eu diria que ele tem 3 razões de existir. Primeiro, ele é um espaço a mais para a gente colocar estudos e exposições bíblicas. Segundo, ele é um auxílio no nosso culto. Nós ficamos com os hinos em mãos, com a confissão da fé em mãos, entendendo a sequência, o passo a passo, do modo como nós temos servido a Deus reunidos aqui. E terceiro, ele também é um lembrete constante das nossas atividades. Para isso é muito importante que os líderes de departamentos, de sociedades internas, a superintendência da escola dominical, os oficiais, é muito importante que os meus irmãos conversem com o pastor Ed Cleito até quarta-feira, para que nós tenhamos tempo hábil para fazer todos os comunicados de todos os departamentos da igreja convergirem para o nosso boletim. Então fica este aviso, né? Se porventura a gente perceber que falta boletins, aí nós vamos caprichar nas impressões ao longo do período, e também o pastor Ed Cleiton vai, no próximo domingo, colocar algumas edições anteriores para que os meus irmãos possam, quem sabe, colecionar esses textos. Fiquemos de pé nesse momento e abramos a palavra de Deus
no livro de Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. Vejam se vocês estão comigo, em Êxodo, capítulo 2, versículos 1 a 10. É a nossa leitura. Estão todos comigo? Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. É o nosso texto. Senhor, nós pedimos a Ti mais uma vez que Tu nos ensines a Tua palavra, que ela não seja vã em nossa compreensão, em nossa mente, em nossa alma, mas que pelo poder do Teu Santo Espírito nos sobrevenha uma compreensão transformadora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Assentai-vos. Nós estamos na escola dominical falando sobre criação de filhos. Já tivemos 2 encontros sobre isto. Então, o nosso texto é uma maneira de, embora não seguindo a sequência proposta, não sair do tema e, ao mesmo tempo, valorizar a data. A data é ótima. O presbítero Leandro fez um excelente trabalho. Eu não sabia. Da origem cristã, protestante, da data do Dia das Mães. Me recordei quando o presbítero falava que John Wesley, o fundador do metodismo conhecido, o metodismo desconhecido é o de George Whitefield, um pregador muito mais poderoso, mas desconhecido porque não tinha o dom de organizar as coisas. Ele, Whitefield, era apenas aquele que, aonde quer que pregasse, as multidões, milhares de pessoas, depois de viajarem quilômetros e quilômetros, se reuniam para ouvi-lo e ficavam chateadas quando ele parava. Ele começou a sua pregação com 21 anos de idade. No seu primeiro sermão, correu-se um boato na cidade que 15 pessoas ficaram loucas depois de ouvi-lo. O bispo Benson, que o tinha ordenado 7 dias antes, ouvindo os boatos, disse que tudo que gostaria na vida é que essa loucura não passasse até o domingo seguinte.
Era um homem assim. Segundo o Dr. Lloyd Jones, o maior pregador inglês de todos os tempos. Lloyd Jones disse isso na década de 70 do século passado. George Whitefield, o metodismo desconhecido. O metodismo conhecido é o de John Wesley, um organizador nato, um homem que influenciou inclusive Robert Reikes, o fundador das escolas dominicais. E agora nós ficamos sabendo que é numa igreja metodista, numa escola dominical de uma igreja metodista, que nasce o Dia das Mães. Ótimo, muito bom. Bom, mas a minha ideia é não fugir do tema, se bem que saindo da sequência natural, não fugindo do tema ao mesmo tempo, é valorizar a data. O que está acontecendo aqui? Aqui nós temos uma família. Um homem chamado Anrão casou com uma menina chamada Joquebede. Anrão e Joquebede tiveram primeiro Miriam. Uma garota que nesse período aqui poderia ser uma adolescente, uma jovenzinha. Depois eles tiveram outro filho chamado Arão. E 3 anos depois, nasceu um menino na hora errada. Porque quando esse menino nasceu, já tinha surgido um decreto de Faraó, um homem que não sabia das origens de José, não conhecia e se conhecia não estava aí, para o modo como Jacó ou Israel levou sua família ao Egito por meio de José. Ele começou a entender que esse povo cresceu muito, se multiplicou, tentou sobrecarregar esse povo para ver se pela sobrecarga de trabalho eles multiplicavam menos. Mas nada disso aconteceu, então a sua ideia foi colocar um genocídio, um plano genocida em exercício. O plano genocida consistia basicamente em matar os meninos durante o parto. 2 parteiras foram contratadas para isso. Ocorre que as parteiras temeram a Deus. Elas foram consultadas porque não estavam fazendo o seu trabalho corretamente. Elas disseram assim: olha, Faraó, a intenção é esta, ocorre que nós chegamos atrasadas. As mulheres hebreias são fortes, elas praticamente têm filhos sozinhas. Quando nós chegamos, o que nós temos é uma criança já. E parece que a ordem não era para matar crianças de colo. A ordem era para talvez simular um aborto. Muito bem. Então, Faraó repensou a ordem e disse: não, agora nós não vamos mais simular um aborto, coisa nenhuma. Agora nós vamos matar recém-nascidos meninos do sexo, do gênero masculino. E aí quem é que nasce? Bom, um monte de criança nasceu. Alguns pais não quiseram expor-se à morte e acabaram levando seus filhos para o Nilo, abandonando crianças. É possível que crianças tenham sido abandonadas. E aí nós chegamos na casa de Anrão, Joquebede, Miriam e Arão. É exatamente aí que um outro menino nasce. Nasce na hora errada. Sabe como dizemos assim, nem foi planejado? Pessoas não nascem na hora errada.
Mas provavelmente esta foi a ideia dos pais do garoto, recém-nascido. Só que eles olharam para o menino e viram um menino formoso. O texto diz assim, perfeitinho. Né? Os pais dizendo assim, olhando para a criança, dizendo que coisa extraordinária. Os pais sempre acham os meninos bonitos, né? Às vezes nem são lá essa coisa de bonito. Nessas situações a gente celebra a saúde. Pelo menos é saudável. Mas todo pai acha o menino bonito, a mãe então nem se fala. Eles olharam para o menino e dá a entender que é só isso numa leitura superficial, mas Hebreus vem à nossa ajuda. E lá em Hebreus capítulo 11, versículo 23, o texto diz que aquele menino foi escondido pela fé dos seus pais. Eles olharam para o menino, e não é que eles viram somente a belezinha, como nós estamos comentando aqui, não. Eles viram que aquele menino tinha alguma coisa de especial que o envolvia. Ele estava dentro de um plano maior de Deus, alguma coisa que eles não compreendiam muito bem, mas que também não podia ser ocultada segundo a perspectiva deles, dos pais. Então não é só que assim é perfeitinho, bonitinho, vamos ver se a gente preserva, se fosse feio a gente jogava no rio. Não era assim. A questão ali é, Joquebede, você não acha que... Olha para a cara desse menino. Eu acho que Deus tem alguma coisa com ele. Ou Arrão, eu acho que é mesmo. A conclusão a que os pais chegaram é que tinha algo especial ali. Então, Hebreus diz, pela fé, os pais esconderam. Agora você imagine a dificuldade de esconder um recém-nascido por 3 meses num barraco de casas amontoadas na ala dos escravos do Egito. De vez em quando tinha um soldado egípcio passando por lá, fiscalizando, e você pode imaginar a tensão dos pais. Olha, você faz tudo menos chorar. Você não chora, porque tem gente passando e isto foi acontecendo um dia após outro, uma semana após outra, e ao final do 3º mês, o menino já não poderia mais ser escondido. Ocorre que Joquebede, e o texto concentra em Joquebede. Eu não sei onde é que Arrão estava nesse momento, mas o texto concentra em Joquebede. Joquebede provavelmente teve um plano, porque quando você lê o texto, se você for rápido demais na sua leitura, você vai imaginar que Joquebede e Arrão pegaram o menino, colocaram lá o menino na correnteza do rio, e aí o Moisés foi descendo, levando o menino, e o menino foi encontrado. Não foi assim. Não foi. Joquebede planejou. Ela sabia onde é que a filha de Faraó gostava de tomar banho, a hora costumeira disso acontecer. E aí ela sentava com Miriam. É aqui que você vai ficar. Foram 3 meses de planejamento. É aqui que você vai ficar. Bom, e se a filha de Faraó achar o menino? O que você vai dizer? Você vai dizer isto. As coisas precisam ficar todas muito bem programadas. Tudo precisa ficar planejado nos mínimos detalhes, o lugar onde colocar a criança, o modo como ele vai ser posto ali. A colocação de Miriam precisaria estar no lugar certo.
E o que dizer quando a filha de Faraó finalmente o encontrasse? Bom, você vai dizer isto, então tudo precisa estar nos seus devidos lugares. E ainda assim, é claro que tinha possibilidade de tudo sair de modo absolutamente diferente do esperado. A filha de Faraó iria naquele dia? Sabe-se lá, né? Iria encontrar o menino ia chorar naquela hora? E se o menino chora naquela hora? Porque criança é assim, chora em toda hora que a gente não quer que ele chore. Mas quando é para chorar, não chora. Aí tá lá. E se o menino não chora? E se o menino chora, a filha de Faraó olha para o menino, diz: é filho de hebreu, mata. Porque seria o lógico a esperar. Tinha que nascer algum sentimento de maternidade no coração da princesa. Vocês estão me entendendo? Se não tivesse nascido um sentimento de maternidade, um amor extraordinário ali naquele momento, a coisa natural a ser esperada da menina era que ela obedecesse à ordem do seu pai. Porque ali era apenas mais uma criança dos hebreus que deveria morrer. E aí, eu quero destacar uma primeira lição a respeito de uma mãe sábia. Mães sábias têm planos, planejam. Elas não esperam que as coisas apenas aconteçam. Mães sábias têm planos para os seus filhos. E isso nada tem a ver com falta de fé. Porque quando as mães planejam o futuro dos seus filhos, elas não estão dizendo que elas têm o poder de controlar cada detalhe a ponto de garantir que as coisas por elas pensadas irão acontecer exatamente daquela maneira. Não tem nada a ver com isso. Planejamento não dispensa fé. Porque por mais planejamento que Joquebede fizesse, tudo poderia sair de modo absolutamente diverso do planejado, do pensado por ela. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Então, a primeira coisa que uma característica de uma mãe sábia, é que uma mãe sábia não deixa as coisas apenas acontecerem. As coisas vão, no final vai dar certo. E aí, chegou o dia. Moisés foi colocado dentro de um Moisés. Moisés não se chamava Moisés naquele tempo. O menino foi colocado dentro de um Moisés, que também não se chamava de Moisés naquele tempo. As coisas devem ter sido colocadas assim, né, feitas com o coração. Você pode imaginar uma mãe fazendo isso? Coisas feitas com o coração, deixando o lugar macio. Olha que coisa, gente. E então chegou o dia, o menino foi colocado dentro do Moisés e o Moisés foi colocado dentro do rio. Aonde? Naquele lugar. Tinha que ser ali. Oh Deus, a princesa vem por aqui. E foi lá. Olha que coisa. A princesa vem por aqui. Miriam, você fica aqui, hein? E eu vou estar em casa. Eu posso imaginar o que Joquebede estava fazendo em casa. O que vocês acham? Ela estava orando.
A gente nem precisa estar lá no Egito para ver. O coração da mãe está nas mãos de Deus. E aí as coisas acontecem assim. O menino chorou. O menino era chorão mesmo. Isso chamou a atenção da princesa. A princesa olhou e disse: é filho de hebreu. Nessa hora deve ter chegado no coração dela aquele amor que só uma mãe entende. Aquele amor de quem olha para aquele menino todo sujo, nu e chorão quando nasce. Vocês estão me entendendo, mães? Deve ter sido isso. É o milagre do amor. O milagre da vida. E aí a princesa disse: não dá para obedecer meu pai. Nesse momento, quem é que está lá? Miriam. Porque quando a princesa diz: eu preciso achar uma ama para o menino, aí Miriam, toda ensaiadinha, quer que eu procure uma das hebreias? Um outro milagre acontece. A princesa diz: quero. Vai atrás de uma hebreia. Quem é que vem? Joquebede. E aí a princesa diz o quê? Toma o menino, cria-o, e eu vou te pagar para isso. E aqui nasceu o primeiro Auxílio Brasil. O primeiro Auxílio Brasil nasceu aqui. Quer dizer, é só ter filho que ganha. É quase um estímulo do tipo assim: enchei a terra, multiplicai. Antes tinha outro nome. Muda o nome, mas é tudo igual. O que Joquebede fez? Levou o menino para casa. E fez o que com ele? O criou. Ela tinha alguns poucos anos para estar com o menino. Alguns poucos anos. Ela ficou com o garoto durante o período que nós chamamos hoje de primeira infância. 0 a 6 anos. 0 porque a criança não completou 1 ano ainda, não é porque não existe. 0 a 6 anos. 5 anos, talvez. O que Joquebede fez com esse menino? Eu posso até imaginar, e olha que eu não estive lá, mas eu posso até imaginar o tipo de conversa diária. Joquebede disse: eu terei poucos anos com esse menino. Primeiro que eu preciso aproveitar, beijar bem muito, abraçar bem muito, me dedicar bem muito. Eu estou aqui com a primeira infância. Logo, logo eu já não o terei, porque ele será filho da princesa, então eu vou ter que beijar bem muito, abraçar bem muito, cuidar bem muito. Eu não vou reclamar, porque não vou dormir. Não vou. Não vou reclamar, porque vou perder noite de sono, porque vou ter que trocar fralda. Não vou reclamar, porque eu tenho pouco tempo com um menino. Isso é a fase mais importante da vida. Primeira infância. Por isso que a lei concede proteção especial. Primeira infância. A fase mais importante da vida. Eu não quero colocar mais peso na consciência das minhas irmãs. Numa vida tão difícil. Para sustentar a casa, para cuidar de tudo. Uma vida tão difícil, meu Deus.
Mas o sacrifício ou o adiamento de uma conquista profissional para cuidar de um filho na primeira infância tem uma recompensa insuperável. Nada paga estar com o filho na primeira infância. E nessa fase, o filho precisa muito do pai, mas a mãe é indispensável. Me desculpem os pais. E Joquebede, então, ela sabia que tinha poucos anos com o menino e ela precisava ensinar verdades que ele não poderia esquecer mais nunca. E eu posso até imaginar o que ela ensinou para o menino. Ela disse que o seu povo estava ali porque Deus, o Criador, o único Senhor dos céus e da terra, o Criador de tudo, havia preparado um povo para o louvor da sua glória, para com ele fazer um pacto, envolvendo a herança genética, a ancestralidade. O ponto era, Deus chamou Abraão para, por meio dele, concedendo a ele uma grande nação, um grande povo, fazer dele uma bênção para todas as famílias da terra. Você está ouvindo, menino? De onde nós estamos vindo? Nós somos descendentes de Abraão, o pai de Isaac, o pai de Jacó, que se chamou Israel, o pai das 12 tribos. E nós viemos aqui, éramos apenas umas 70 e poucas pessoas, mas nós já estamos aqui há algumas centenas de anos e já somos milhares. Mas atenção, porque, presta atenção, hein? O que eu estou dizendo aqui você não pode esquecer, e Joquebede deve ter repetido essa história dezenas de vezes nos primeiros anos. Nós já estamos aqui há quase 400 anos. E Deus, o Deus fiel, o Deus criador, o Deus único, o Deus de todas as coisas, o Deus que não mente, o Deus que é fiel à sua palavra, que é verdadeiro em tudo aquilo que diz, disse ao nosso patriarca Abraão que depois de 400 anos nos tiraria daqui. Será que é você o libertador? Quem sabe? Eu estou achando essa história muito estranha. Passar a primeira infância com o filho e, nesse período, dizer para ele as verdades que ele precisa crer, aceitar, amar, abraçar para o resto da vida, não tem preço. Então a segunda coisa a ser destacada é o valor da primeira infância. Vocês me entenderam? Sim ou não? Os anos se passaram, o menino completou 2 anos, 3 anos, 4, talvez 5. Ou talvez 6. E então a princesa disse, chegou a hora dele vir para o palácio. Aí foi a hora em que Joquebede não deu para fazer homeschooling. Agora eu vou ter que entregar. Eu não sei se as mães aqui passam por aquele sofrimento de no primeiro dia de aula, o menino assim, olhar para trás, olhar assim com aquela cara de sofrimento.
pedindo socorro. Você vai me deixar aqui, Você vai me deixar aqui nesse lugar horrível, com um monte de gente que eu não conheço, vai tirar da minha casa. E a mãe fica, né? Então você pega isso e multiplica por 1.500, e foi exatamente aquilo que Joquebede viveu naquele dia. Ela criou o menino, amou o menino, ensinou o menino, mas sabia que tudo isso era temporário, e agora ela precisava entregar o menino à princesa. E outra coisa, hein? Ela não podia chorar não, porque senão isso ia pegar mal. Porque para todos os efeitos legais, a mãe era a princesa e não Joquebede. Agora você imagine, Joquebede chega lá toda derretida. Por que você está assim? Conte essa história direito. Não. Ela tinha apenas que entregar. E aqui, claro que isto pressupõe um bom trabalho na primeira infância. E fé. E fé. Não tem homeschooling, coisa nenhuma, não. O menino vai ser criado em outro lugar, com outro povo. Vai receber um outro nome. Foi a princesa que deu para ele o nome de Moisés, porque ela era a mãe legal. Para todos os efeitos legais, a mãe era a princesa. Então, eu quero que esse menino se chame Moisés. E Moisés significa um filho tirado. É talvez, os estudiosos dizem, uma junção de língua egípcia com hebreia. Deu essa palavra Moisés. Um filho tirado. Porque a princesa disse, eu o tirei do rio. Eu o tirei do rio. E agora Moisés iria ser criado na cultura egípcia, aprender sobre os deuses egípcios, a servir os deuses egípcios, o idioma egípcio, a cultura, a religião, o costume, e talvez até a princesa alimentasse uma expectativa de que ele seria o sucessor de Faraó. Por que não? Era filho para todos os efeitos legais. Ocorre que o trabalho de Midian, de Joquebede, foi tão bem feito, que o versículo 11 diz assim, o que aconteceu com Moisés entre 5 e 40 anos? Não sabemos. Aqui está o espaço entre os versículos 10 e 11. Quando Moisés, já grande, já homem, saiu o quê? Saiu o quê? Aos seus irmãos. Vocês sabem o que isso significa? Que Moisés nunca esqueceu as lições da sua mãe. Ele conviveu no palácio, ele aprendeu a cultura, ele aprendeu a religião, foi levado para servir os deuses, mas o seu coração era cheio daquele ensino da escrava Joquebede. Olha como é poderoso o tempo da primeira infância. Tem que ter plano, tem que valorizar a primeira infância e tem que saber a hora de entregar. Mas sabem de uma coisa, meus irmãos? Isso não é um sermão sobre Joquebede, nem sobre criação de filhos, nem é sobre família e nem é sobre mães. É sobre Deus, sobre a providência de Deus, sobre a mão secreta que opera todas as coisas
sobre a mão secreta que faz o menino formoso, que ganha a simpatia especial dos pais, que chora muito, mas também chora na hora certa. A providência que toca no coração e que comanda o coração da princesa. A providência que leva o menino de volta para ser criado com sua mãe, que agora ganha para ser a mãe do seu filho. É a providência que faz com que a primeira infância seja tão forte, que o ensino da primeira infância seja tão poderoso, que o menino cresceu e ele sabe quem ele é. Se os planos da princesa eram no sentido de que Moisés seria o substituto de Faraó, o sucessor de Faraó, esse nunca foi o plano de Moisés. O plano de Moisés ficou homem, foi aos seus irmãos. E isso só pode ser uma exposição sobre providência, sobre confiança em Deus. E é isso que as minhas irmãs estão sendo chamadas nesta manhã. A confiar na providência. A entregar o filho à providência. Isso não significa não ter planos. Isso não significa não orar. Isso não significa não ensinar. Isso significa entregar o filho à providência. E a providência que leva também traz. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Obrigado por tua palavra. Toma o nosso coração agora. Toma nas tuas mãos esses corações pesarosos, esse coração dessas mães pesarosas. Essas mães que choram, que se preocupam todos os dias e todo instante. E diz-lhes, Senhor, que Tu és o Deus da providência. Esses meninos não vão tão longe quanto poderiam, não vão tão longe quanto quereriam. Eles vão somente até aonde a Tua providência permitir. E nada, absolutamente nada, impede a Tua boa mão de trazê-los, de puxá-los, de arrastá-los a qualquer momento, por quaisquer meios. E nós os vermos aqui, prostrados perante o Senhor junto conosco e Te servindo. Nós oramos em nome de Jesus. Podes assentar.